O índice futuro teve uma movimentação bem interessante. Esse fibo que está aqui na tela é o fundo e o topo do dia 15, que basicamente, né, todo mundo acho que sabe como que funciona a retração e projeção de Fibonacci. Traça uma LTA, uma LTB, quando perdeu, tu traça aqui. Nesse caso eu vejo nas áreas onde não operar ou onde começar a operar. Eu já vou explicar melhor. No caso de hoje, ele já vinha numa movimentação de baixa, claro, movimentação de baixa, desde o dia 17. Aí lateralizou, ficou nesse range entre 50% e 61, no 61.8 de Fibo. Tentou romper várias vezes essa espécie de pivô que fez aqui, né? Deixa eu tirar o magnetismo aí. Que foi um tipo mais ou menos isso aqui. Aí ele não conseguiu perder esse fundo. Ele testou aqui, né? Fez um topinho menor, testou uma vez, duas vezes, três vezes. Aí na quarta vez, nesse candle aqui, das 10h25, pouco depois da abertura do à vista, rompeu e confirmou que fechou abaixo. Aí abre uma venda aqui, na perda do candle. A máxima, o stop ficaria na máxima do candle, 400 pontos de stop. E o alvo, segundo ou terceiro de Fibo. O primeiro vai 90% das vezes, o segundo vai entre 80% das vezes e o terceiro entre 50%. Num geral, né? Mas depende, porque, por exemplo, quando está muito direcional assim, ele geralmente atinge os três alvos e ainda mais está correlacionado com o dólar. No caso, hoje não estava a correlação inversa, né? O índice cai e o dólar sobe, ou vice-versa, eles estavam andando juntos. O que também é uma confirmação. O que não é propício é quando eles estão... Não tem sentido entre um e outro. Tipo, um cai e outro... Enfim, eles estão muito descorrelacionados. Não tem nem a correlação inversa, nem o espelho, né? Cada um está indo para um lado. Quando os dois estão sem direção, basicamente. Enfim, o primeiro alvo ele foi atingido, só que não valia a pena seguir, porque stop mais ou menos de 400 pontos para um alvo de 200 não vale. Apesar de ser 90%, né, de acerto, mas mesmo assim eu não gosto de trabalhar com isso. Tem gente que faz só assim, entra com uma mão mais pesada, vai ter 90% de acerto. É uma boa, mas enfim, cada um trabalha de um jeito, né? Aí ele atingiu o segundo e atingiu o terceiro, que era o meu alvo original, por causa da correlação, cada um andando para um lado, né, índice dólar, e com essa força que estava. Até porque ele não perdeu só uma congestão e um pivô, ele perdeu o Fibo. Porque se for ver, ele perdeu o LTB, veio trabalhando, ele perdeu o primeiro Fibo, foi até ele, perdeu o segundo, foi até ele, perdeu o terceiro, aí congestionou. Na hora que ele perdeu essa região, de duas uma, ou esse é um falso rompimento, ia me estopar, ou isso aqui ia cair que nem uma jaca podre. Então, pelo que eu já vi várias e várias vezes repetindo no mercado, eu achei que ia cair, então já deixei no terceiro alvo. Enfim, ele atingiu. Sempre que ele atinge o alvo, eu deixo o Fibo na tela, até ou ele romper para cima e reverter, ou ele romper para baixo, porque daí os próprios Fibos, apesar dele não estar o que seria o, entre aspas, ideal, que seria assim, né, do topo e do fundo do dia, ele funciona melhor assim como tipo, depois que atingir o último alvo, deixa ele exatamente assim, até perder o fundo ou reverter no topo. Aí, enfim, veio aqui, confirmou a perda, porém não continuou a movimentação. Ele continuou subindo, veio até os 50. A média de 20 ainda está para baixo. Aí ele perdeu. Fez um mini topinho, perdeu, recuou. No que ele recuou, foi basicamente o que ele fez aqui. O que eu quero dizer é, ele veio numa tendência de baixo, numa tendência de baixa, reverteu, quer dizer, fez um repique, né, até os 50%, não conseguiu passar. No caso aqui tá ao contrário, tá? O 61 era para ser aqui, o 38 aqui, mas enfim, tanto faz, né? Quem trabalha com fibra já sabe disso. Enfim, recuou até os 50%, quase 61.8. Perdeu, fez pullback 70% das vezes,
faz pullback para continuar. Ainda mais um candle desses, que seria tipo uma indecisão, e geralmente depois de um candle pequeno com um pavio grande ele dá uma explosão. Então, venda na perda do candle, stop aqui em cima. E o alvo desse micro pivôzinho, que nem é um pivô, não, o pivô inteiro seria esse aqui, mas desse topo com esse fundo, esse topinho com esse fundinho. Aí, como ele é pequeno, dá para pegar a terceira perna, né? Terceiro alvo, que foi atingido. Esse primeiro aqui foi 650 pontos, mais ou menos, e o segundo, 750 pontos. O segundo, o ideal seria colocar 650, 700, porque aqui tinha a mínima, né, do dia 15. Então, não tem por que arriscar por causa de 80, 70 pontos, né? Vou colocar no bolso. Então, enfim, 650 pontos, mais ou menos no dia aí 1.400 pontos. No dólar, também teve uma movimentação interessante. Deixa eu tirar essas setas para não confundir. Ele vinha numa movimentação de alta, perdeu a linha, a LTA, aí tracei o FIBO, como eu já falei anteriormente. Mas o que ele fez? Ele congestionou, igual o índice, porém o índice ele congestionou entre os 50% e 61,8%. Aqui ele congestionou antes de entrar nessa faixa de Gaza de FIBO. Então é um pouco mais complicado de operar, porque ele pode repicar na tua cara a qualquer momento. Mas o dólar tende a ser muito mais direcional que o índice. Então eu tendo a acreditar muito mais nos movimentos do dólar do que no índice. Não precisa de tanta confirmação e tanta coisa, porque ele geralmente é bem mais direcional. Estou só mudando a cor do FIBO aqui para não atrapalhar por causa do outro. Aí ele fez basicamente o quê? Ele fez esse topo duplo no início do dia. Poderia considerar aqui um pivô? Eu não considero, porque não é um movimento muito reto, ele é meio estranho. Então não dá para considerar um pivô perdido aqui. Até porque tinha esse outro fundo e não rompeu direito. Então eu considerei essa movimentação aqui como um primeiro pivô. Aí ele rompeu. Não ia ser legal vender aqui porque o stop ia ficar muito caro. 25 pontos, tá maluco. Primeiro movimento. Ainda mais que é de reversão, não é de continuação de tendência. Ele vinha de alta e agora é para ser o primeiro pivô de baixa. Então, cautela, né? Mas aí deixou uma oportunidade muito boa, às 5 para as 10, que é um inside bar, né? O candle que não rompeu nem a mínima nem a máxima. Então dá para vender aqui na perda dele e deixar o stop em cima do próprio candle. É arriscado, mas vale muito mais a pena porque o stop é barato e o alvo é longo. Então compensa, apesar da taxa de acerto ser menor, é mais ou menos 50%. Porém, um stop desse aqui é geralmente de 3 para 1. Então, stop de 6 pontos, alvo de 18. Essa é a média. Aí eu não tracei o terceiro alvo, inclusive nem chegou, né? Ficou congestionado aqui o resto do dia, mas enfim. O segundo, para valer a pena, porque senão se deixasse só o primeiro, ia ser de 6 pontos stop para 9 de ganho, não vale tanto a pena. Então, o segundo alvo, que daí ficaria com stop de 6, 7 pontos, e um alvo de quase 18, que foi atingido. Então, esse aqui foi um movimento perfeito assim do dólar para fazer. E teve outro também que foi muito interessante. É o seguinte, a média de 8 eu não considero válida para fazer operação quando bate nela de regressão, porque ela seria equivalente à média de 20 nos dois. Porque ela é muito mais volátil, então eu considero só como uma tendência micro, tipo essa aqui seria a de 200 a maior, a de 20 a intermediária e a de 8 a menor. Mas a de 8 é só para ter mesmo, é mais psicológico, porque eu não opero nada nela. O que eu opero é a de 20. Quando ele está em tendência, e aí ele faz uma reversão, quer dizer, uma regressão em forma de bandeira, ou em forma de pivô.
No caso aqui não foi pivô, porque ele fez fundo, topo, aí fundo, topo. E também não foi uma reversão de tendência, porque ele não chegou a confirmar e não chegou a virar a média de 20 para cima. Então considerei como uma bandeira, tanto que está aqui. Seria válido sim, uma venda aqui, mas arriscado. Por quê? Porque ele estava no segundo alvo. Deixa eu colorir isso aqui de novo. Ele estava no segundo alvo. E não vale muito a pena entrar do segundo para o terceiro, porque a chance de ir é bem menor. Até porque ele não tinha perdido o segundo, ele não confirmou, ele só foi confirmar depois. Porém, era aceitável, dava para fazer, porque ele perdeu o FIBO, ficou testando entre 32, no caso aqui está invertido, né, porque fica de baixo para cima, enfim. Posso fazer outro vídeo explicando melhor sobre isso. E veio na média de 20, e aí dava para fazer uma venda nesse candle. Aí o que eu acho interessante? Eu acho interessante fazer não com um contrato. Eu acho que quem opera só um contrato não vale a pena fazer. Vale a pena se tu opera de 3 a mais. Que daí dá para fazer múltiplo de 3. O que eu quero dizer é o seguinte. Tu entra, por exemplo, com 3 contratos aqui e o teu stop seria de 10 pontos. Então, tu sai com 2 contratos em 5 pontos, que vai em 90, 95% das vezes, quando tá em tendência, né? Vale frisar isso. Pra quê? Se tu sai com 2 contratos em 5 pontos, o teu último contrato vai ficar com um stop de 10, ele anula o risco. Por quê? 5 vezes 2 é 10, não é? Ou seja, 2 contratos com 5 pontos seria equivalente a um contrato com 10. E aí o teu stop, que seria de 10 pontos, se tu tomar, tu vai ficar no 0 a 0. Então vale muito mais a pena. Por quê? Imagina o sufoco de quem vendeu um contrato aqui. Daí seria para pegar o terceiro alvo, que fica aqui. Chegou perto, né? 5 pontos. Mas daí, pô, o cara pensa, porra, rompeu a bandeira, rompeu o segundo alvo, agora vai. E vê essa movimentação aqui. O cara tá das 11 da manhã até agora quase fechar o pregão praticamente, posicionado. Então, psicologicamente, não tem condições de fazer isso. Ainda mais com um alvo muito longo. Então, geralmente, quando ele tá, já não é um dia muito direcional, aqueles que tu vê que vai dar com a Circuit Breaker, que tá 2, 3%. Pô, um dia normal é raro ele atingir um alvo tão longo assim. Reto, 31 pontos. Então, vai fazer com isso. Múltiplo de 3. Então, entrou com 3 aqui, sai com 2 na metade do teu risco. Então, stop é 10, sai com 2 em 5. Stop é 12, sai com 2 em 6. Ou, se tu tá com 6, sai com 4 na metade. Segue a mesma lógica. Enfim, basicamente isso. O dólar deu aqui os seus 17 pontos. Quem entrou aqui por essa mesma técnica provavelmente vai sair no 0 a 0. E o índice que foi muito bom, 1.400 pontos na média, 1.300 pontos, sem sufoco nenhum, os dois andaram reto pro alvo. Então